Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Olha que interessante, você exatamente nesse momento poderia estar fazendo diversas outras coisas, mas decidiu por vontade própria tirar parte do seu precioso tempo para estar aqui se dedicando ao estudo da matéria. E por que eu iniciei esse vídeo falando sobre isso? Porque o primeiro sinal de um candidato aprovado é a iniciativa e determinação no seu objetivo. No caso, passar na prova de legislação de trânsito. E é exatamente o que você está fazendo agora. Está se preparando para a sua prova de legislação de trânsito. Por isso eu preparei para vocês 30 questões mistas de todas as matérias. Mas antes de começar a correção das atividades, eu vou deixar uma dica de aprovação para você. Além de fazer as atividades como essa desse vídeo, é muito importante que você veja também o resumo das matérias. Por isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos 3 vídeos de resumos das matérias que eu preparei para vocês. Mas se você estiver sentindo muita dificuldade e precisar de um auxílio a mais, me chama lá no direct do Instagram. Muitos alunos que participaram das aulas de reforço já foram aprovados e com certeza o próximo será você. Agora, se inscreva no canal, curta o vídeo, vamos então à correção das atividades. Vamos lá, começando então por essa questão que fala sobre a calibragem dos pneus. Lembrando que nós vamos corrigir 30 questões, então se prepare. A baixa calibragem dos pneus causa, alternativa A, o aumento da sua vida útil, alternativa B, facilidade nas manobras, alternativa C, maior conforto aos ocupantes do veículo, e alternativa D, seu desgaste prematuro. Alternativa D é a alternativa correta. Lembrando que existem 2 possibilidades relacionadas ao pneu. Se o pneu estiver muito cheio, ele tende a comer no centro, né? Tende a se desgastar mais no centro do pneu. Se o pneu estiver mais vazio, ele vai se desgastar mais nas laterais. Mas, de qualquer forma, se o pneu não estiver calibrado da forma correta, ele vai ter um desgaste prematuro, ok? Alternativa D. Usar a buzina e ouvir o som alto aumenta a alternativa A, poluição do solo, alternativa B, poluição do ar, alternativa C, poluição sonora e alternativa D, poluição visual. Alternativa correta, alternativa C, poluição sonora. Não faz parte do conjunto de peças fixas do bloco do motor. Alternativa A, cárter. Cárter faz parte, é uma peça fixa do motor. Alternativa B, cilindros. Cilindros também são peças fixas. O cabeçote também é uma peça fixa do motor. E a alternativa D, a biela. A biela é uma peça móvel do motor. Então, a alternativa A, B e C são peças fixas do motor. E a alternativa D, que é a biela, é uma peça móvel do motor. São deveres do cidadão, exceto. Algumas pessoas têm dificuldade com o exceto. Então, vou passar aqui para você um macete. Quando tiver o exceto no final da pergunta, você troca pelo não no início da pergunta. Veja como vai ficar. São deveres do cidadão, exceto. Agora vai ficar assim. Não são deveres do cidadão. Quando você colocar o não no início, você tira o exceto do final, ok? Então, não são deveres do cidadão. Assim que vai ficar essa pergunta. Alternativa A. Respeitar as leis de trânsito é um dever do cidadão. Alternativa B. Prestar os primeiros socorros é um dever do cidadão. Alternativa C. Acelerar sempre que estiver com pressa. Este não é um dever do cidadão. Então, esta é a alternativa que nós estamos procurando. É o exceto da pergunta, é o não da pergunta, ok? Alternativa C. Em local de acidente de trânsito com vítima, você deve adotar certas atitudes com exceção. Isto é, você não deve adotar certas atitudes. Alternativa A. Transmitir confiança e segurança aos acidentados? Sim, você deve adotar. Alternativa B. Improvisar quando necessário? Sim, também está correto. Alternativa C. Usar os conhecimentos básicos de primeiros socorros? Deve ser adotado. Alternativa D. Não aceitar a colaboração de outras pessoas? Alternativa D está incorreta. Você está diante de um acidente com vítima. Que atitude você toma? Alternativa A. Espera que alguém chame o socorro porque não quer se envolver? Está incorreto. Alternativa B. Passa sem parar o carro? Também está incorreto. Alternativa C.
sinaliza o local e aciona o socorro profissional. Esta é a alternativa correta, alternativa C. Alternativa D, se omite, mesmo sabendo que é crime segundo o artigo 135 do Código Penal Brasileiro, de forma alguma. Alternativa C é a alternativa correta. Qual a importância das técnicas de primeiros socorros? Alternativa A, ficamos importantes perante as outras pessoas. Alternativa B, nos permite ajudar sem causar danos secundários aos pacientes. Alternativa C, a importância é mínima, por isso existem os médicos. E alternativa D, nos permite ajudar mesmo causando consequência aos pacientes. Alternativa B é a alternativa correta. Vamos lá. Nos permite ajudar sem causar danos secundários aos pacientes. Os primeiros socorros são as atitudes tomadas no início do acidente, normalmente feito por pessoas leigas. Essas atitudes ajudam a evitar danos maiores. Então, alternativa B é a alternativa correta. Existem veículos que têm prioridade de passagem. Ao se deparar com um deles, o condutor deve proceder da seguinte maneira. Alternativa A, aumentar a velocidade do seu veículo. Alternativa B, dirigir-se para a direita, desobstruindo a via. Alternativa C, seguir o veículo que tem prioridade. E alternativa D, buzinar com insistência. Alternativa B, logicamente, alternativa correta. O condutor ele deve dirigir-se para a direita, desobstruindo a via para dar passagem aos veículos que têm prioridade. Alternativa B. É proibida a ultrapassagem em alternativa A, vias de mão única, alternativa B, pontes, alternativa C, vias com linhas tracejadas e alternativa D, vias de mão dupla. É proibida a ultrapassagem nas pontes. Alternativa B. Alternativa A, vias de mão única, é permitido sim a ultrapassagem, desde que a sinalização assim o permita. Alternativa C, vias com linhas tracejadas, é a sinalização no chão que permite a ultrapassagem, desde que a linha seja tracejada. A distância percorrida desde o momento em que o condutor percebe o perigo e executa a ação de frenagem correspondente chama-se alternativa A, distância de percepção e reação, alternativa B, distância de frenagem, alternativa C, distância total de parada e alternativa D, distância de segmento. Veja bem, a distância percorrida desde o momento em que o condutor percebe o perigo e executa a ação de frenagem corresponde ao tempo de reação mais o tempo de frenagem. Então, neste caso, quando você soma o tempo de reação mais o tempo de frenagem, é chamado de tempo total de parada ou distância total de parada. Alternativa C. A principal causa de capotamentos e tombamentos são: alternativa A, má conservação dos veículos, alternativa B, conversão à direita, alternativa C, alta velocidade e alternativa D, circulação em rotatória. Alternativa correta é a alternativa C, alta velocidade, principalmente nas curvas, causa o capotamento ou o tombamento dos veículos. Com chuva, o risco de derrapagens aumenta. Os cuidados, dentre outros, que se devem tomar são: alternativa A, reduzir a velocidade e aumentar a atenção. Alternativa B, aumentar a velocidade e aumentar a atenção. Alternativa C, reduzir a velocidade e desligar os limpadores de para-brisa. E alternativa D, usar pneus sem sulcos e ligar os limpadores de para-brisa. Alternativa A é a alternativa correta. Reduzir a velocidade e aumentar a atenção. Você reduz o risco de derrapagem em período de chuva. Os dispositivos ao lado são conhecidos como: alternativa A, marcadores de alinhamento de curvas. Alternativa B, sinalização de alerta de obstáculos. Alternativa C, balizadores de obstáculos. E alternativa D, dispositivos delimitadores de segurança. Alternativa A é a alternativa correta. Marcadores de alinhamento de curvas. Esses dispositivos são retroflectivos e eles ajudam o condutor a identificar o ângulo da curva. Alternativa A. A placa de número A16 indica: alternativa A, bonde.
Alternativa B, ponte móvel. Alternativa C, circulação de automóveis. Alternativa D, ponto de parada. Alternativa A, bonde. A sinalização da placa SAU, que significa Serviços Auxiliares 01, indica ao condutor que: alternativa A, na área sinalizada poderá estacionar seu veículo. Alternativa B, existe um local onde você pode dormir. Alternativa C, encontrará serviço de manutenção em rodas e pneus. E alternativa D, encontrará um posto para abastecer seu veículo à frente. Alternativa A, na área sinalizada poderá estacionar seu veículo. A placa ultrapasse com segurança é placa. Alternativa A, serviços auxiliares. Alternativa B, educativa. Alternativa C, regulamentação. Alternativa D, advertência. Alternativa B, educativa. Lembrando que as placas educativas, elas têm um formato retangular e são nas cores preta e branca. Um silvo breve do agente de trânsito significa: alternativa A, pare. Alternativa B, trânsito impedido em todas as direções. Alternativa C, siga. E alternativa D, diminua a marcha. Um silvo breve significa siga. Anote aí no seu caderno, pois os silvos caem bastante na prova do Detran. Alternativa C. As placas utilizadas para indicar aos motoristas e pedestres os locais onde os mesmos podem dispor dos serviços indicados. Alternativa A, placas de serviços auxiliares. Alternativa B, placas de apoio. Alternativa C, placas de ajuda. E alternativa D, placas complementares. Alternativa correta é a alternativa A, placas de serviços auxiliares. São as placas azuis e brancas no formato retangular. Na interseção ao lado, a preferência de passagem é: alternativa A, do veículo 2, pois trafega à direita do 1. Alternativa B, do veículo 1, pois trafega em linha reta. Alternativa C, do veículo 2, porque trafega em via rural não pavimentada. Alternativa D, do veículo 1, pois seu fluxo é proveniente de rodovia. Esta é a alternativa correta. Existem 4 normas de preferência nos cruzamentos, e a rodovia é uma delas. Os veículos que circulam pela rodovia terão preferência sobre os demais veículos. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via que não possui interseções e passagens de pedestres em nível é chamada de: alternativa A, via preferencial. Alternativa B, via local. Alternativa C, via de trânsito rápido. E alternativa D, via arterial. A via que é caracterizada por fluxo livre, isto é, sem interseção, sem passagem de nível, sem sinalização semafórica, é a via de trânsito rápido. Alternativa C. Em locais onde o estacionamento é proibido, você deverá: alternativa A, parar apenas pelo tempo estritamente necessário para embarque ou desembarque. Alternativa B, cuidar que os seus passageiros não deixem as portas dos veículos abertas. Alternativa C, cuidar para que o embarque e desembarque de passageiros ocorra sempre do lado da calçada. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Alternativa D é a alternativa correta. Dirigindo um veículo, quando você for entrar em outra via, deverá: alternativa A, dar um toque rápido na buzina e realizar a manobra. Incorreto, este não é o procedimento. Alternativa B, fazer o sinal indicativo. Alternativa D, está faltando procedimento. Alternativa C, parar o veículo, verificar as condições da via e realizar a manobra. Não necessariamente você terá que parar o veículo. E alternativa D, alternativa correta: fazer o sinal regulamentar, no caso a seta, e também, se necessário, o sinal de braço, observar e realizar a manobra com segurança. Alternativa D. Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será D. Este assunto de vias e velocidades é um assunto muito importante para a sua prova. Vamos lá. Alternativa A, 20 km por hora nas vias locais. As vias locais, elas têm velocidade máxima de 30 km por hora. Alternativa A está incorreta. Alternativa B, 80 km por hora nas estradas.
Nas estradas, a velocidade máxima é 60 km por hora. Lembrando que estradas são vias rurais não pavimentadas, não asfaltadas. Estradas são de terra, são de chão. Alternativa C, 60 km por hora nas vias coletoras também está incorreto. As vias coletoras elas têm velocidade máxima de 40 km por hora. E a alternativa D, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido, é a alternativa correta. Nas estradas onde não houver local apropriado para operação de retorno ou entrada à esquerda, o condutor deverá: alternativa A, parar junto ao eixo central. Alternativa B, parar no acostamento à direita. Alternativa C, parar no centro da via. E alternativa D, parar no acostamento da esquerda. Alternativa B é a alternativa correta. O condutor ele deverá aguardar no acostamento à direita da via. Lembrando que não existe acostamento à esquerda. Alternativa B é a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Todo veículo poderá retornar em qualquer local nas vias urbanas. Está incorreto. Alternativa B. A circulação pelos acostamentos das rodovias é permitida em situação de congestionamento. Também está incorreto. Alternativa C. Todo condutor deve dar preferência aos pedestres apenas quando estes se encontram sobre a faixa de segurança. Também está incorreto. Alternativa D. É dever do condutor parar o seu veículo antes de transpor linha férrea ou entrar em via com preferência. Alternativa D é a alternativa correta. O condutor, ao regular sua velocidade na via, deve observar: alternativa A, somente os limites de velocidade estabelecidos. Alternativa B, as condições físicas da via, do veículo, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito. Alternativa C, a sinalização de regulamentação apenas. E alternativa D, somente a intensidade do trânsito. Alternativa B é a alternativa correta. As condições físicas da via, do veículo, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito. É velocidade máxima permitida nas estradas. Lembrando que estrada é uma via rural não pavimentada, isto é, não asfaltada. Alternativa A, 80 km por hora para todos os veículos. Alternativa B, 60 km por hora para automóveis e 40 km por hora para os demais veículos. Alternativa C, 40 km por hora para caminhões e motocicletas. Alternativa D é a alternativa correta, 60 km por hora para todos os veículos. Assinale a alternativa correta. Alternativa A, a circulação deve ser feita somente pelo lado direito da via. Alternativa B, a ultrapassagem deve ser feita sempre pela direita. Alternativa C, a velocidade mínima corresponde à metade da máxima estabelecida para a via. E alternativa D, é permitido ultrapassar nas lombadas, viadutos e túneis. Alternativa C é a alternativa correta. A velocidade mínima corresponde à metade da máxima estabelecida para a via. Exemplo, se a via for de trânsito rápido, que tem velocidade máxima de 80 km por hora, a velocidade mínima será de 40 km por hora. Alternativa C. Ao realizar uma ultrapassagem numa lombada, você deve considerar que a ultrapassagem será feita pela direita. Alternativa B. A ultrapassagem será feita pela esquerda. Alternativa C. A ultrapassagem poderá ser por ambos os lados. Alternativa D. Não é permitida a ultrapassagem em nenhuma das situações. Alternativa D é a alternativa correta. Assinale as categorias de habilitação em que é possível ao candidato pleitear a sua primeira habilitação. Então lembre-se disso, a sua primeira habilitação. Alternativa A, categoria A, categoria B, categoria C, não é permitido pleitear na sua primeira habilitação. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B, categoria A, sim. Categoria B, também. Categoria B1, categoria C, não podemos. Nem categoria D. Então, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C, categoria A, categoria B, categoria C,
Novamente, então não pode. Alternativa D, ACC, que é autorização para conduzir ciclomotor, categoria A ou categoria B. Então, o candidato ele pode pleitear na sua primeira habilitação a ACC ou a categoria A ou a categoria B ou ambas as categorias. Alternativa D.